Vamos iniciar então a nossa revisão da Engenharia de Segurança do Trabalho com toda a disciplina que a gente verificou no segundo bimestre. Então, nos primeiros momentos, a gente focou em todas as normas existentes, as normas regulamentadoras, lembrando que existem ao total 37 normas, todas elas, então, são características que devem ser seguidas pelas empresas. É claro que algumas não vão ser utilizadas dependendo do segmento, porém, existem algumas das normas que valem para todos os tipos de empresas. Então, a gente vê que dentro do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, que é o SGSST, ele tem como função definir uma estrutura operacional, estabelecer quais vão ser as atividades vinculadas no planejamento, colocar as responsabilidades, justamente para evitar que alguém fale que não sabe o que deveria estar fazendo, qual era a sua função. Então, fica bem claro sobre a atividade de cada um. Também é necessário definir os recursos necessários, quais seriam os meios para alcançar os objetivos, se vai ser necessário realizar treinamentos, comprar EPIs, todas essas informações também relacionadas com a contratação tanto de engenheiros de segurança quanto de médicos voltados então para a saúde no trabalho também. É preciso estabelecer as práticas e os procedimentos que vão ser colocados então em ação, lembrando que aquelas práticas que foram verificadas que não foram condizentes ou que não foram eficientes devem ser trocadas naquela busca pela melhoria contínua. E também deve-se assegurar a identificação dos perigos e avaliar o controle dos riscos. Saber que risco que eu tenho de que pode haver algum tipo de acidente e se acontecer, então, o que eu devo tomar como atitudes para melhoria, para trazer, então, a diminuição do seu impacto. É claro que, antes de mais nada, o objetivo é que aquele impacto, que aquele risco, ele não aconteça. Então, existe a probabilidade de um risco, de um perigo iminente, porém, vai se fazer todo o possível para evitar com que ele venha causar um dano, então protegendo a saúde do trabalhador. Dentro desse processo, então, de gestão, a gente tem o ciclo do PDCA, que é aquele P de plan, o D de fazer, do, o C de check, de verificar, e o A do action, que é justamente as atitudes para melhorar. Então, verificar se funcionaram ou não as medidas. Caso não funcione, tomar novas medidas e realizar esse mesmo processo. E caso as medidas forem adequadas, forem eficientes, então elas vão ser colocadas em prática. Vimos também que dentro da saúde, um dos primeiros pontos que a gente deve ter, tanto dentro da segurança do trabalho quanto no dia a dia, são as questões dos primeiros socorros, que seriam então aquelas medidas que devem ser tomadas nos procedimentos antes de que cheguem à assistência especializada. Então, deve-se tomar todas as medidas possíveis para prolongar a vida da pessoa até que então chegue um médico que vai realmente estar fazendo as ações necessárias para manter a pessoa com boa saúde. Caso não cheguem a tempo, então é necessário você então já estar tomando essas medidas. Não deve se deixar o paciente ou a pessoa que está sofrendo um determinado dano sozinha. Deve-se tomar as atitudes como fazer a massagem cardíaca, desengasgar, estancar os sangramentos, evitando os casos das hemorragias, perdas de muito sangue. Deve-se amenizar as queimaduras, lembrando que é com água corrente gelada. Não é para colocar creme, não é para colocar nada em cima. Não pode também estourar as bolhas, porque senão vai causar infecções maiores. Também temos a questão de desafogar. Então, no caso de água, a pessoa estava em algum local como piscina, mar, está tendo um afogamento, retirar essa água que está em excesso. Também é necessário fazer o transporte das vítimas, também é considerado um primeiro socorro, quando sabe-se que não tem ambulância, que vai demorar. Então, se é possível fazer esse transporte, é realizado também para agilizar o processo. Lembrando que deve-se tomar muito cuidado de acordo com o acidente. Existem acidentes que não é viável mexer na vítima, justamente para proteger a sua cervical. Mas em casos onde pode-se estar auxiliando, levando ela até o médico, diminuindo esse tempo para ela receber um atendimento, também é possível e é considerado um primeiro socorro. E também temos a questão de cuidar das fraturas ósseas. Então, estar mobilizando, cuidando, certo? Verificando, então, com que não haja essa ação das fraturas ósseas estarem tão expostas. Dentro dos riscos elétricos, a gente tem a NR10, que vai estar abordando a questão do choque elétrico, que vem então de um material que é condutor. Deve-se estar utilizando os equipamentos
que sejam então isolantes, evitando com que haja essa facilidade do transporte da corrente elétrica. Água também é meio condutor, então quando a gente está associando vazamento de água com parte elétrica, os riscos de acidentes são mais eminentes. Para isso, utilizam-se então os materiais isolantes, porque evitam que haja passagem da eletricidade, como vidro, plástico e borracha. Os riscos elétricos podem causar danos, como queimaduras, que podem ser até o 3º grau, coagulação do sangue, lesão nos nervos, contração muscular e também aquela sensação de estremecimento. Lembrando que, de acordo com o tipo de acidente, ele pode ser ainda intensificado. Se a pessoa levou um choque, ela está na determinada altura, ela pode também estar caindo, trazendo um dano maior com relação a um perigo, então, também da queda, não apenas do choque. Então, tem esse efeito de estar, então, aumentando determinados danos. A ergonomia também é verificada na norma 17. Ela não está relacionada apenas nos aspectos físicos, mas também está relacionada aos aspectos mentais. Ergonomia, então, vem do ergon, que é trabalho, e nomos são as normas, as regras para o trabalho. Significam, então, como que elas vão reagir, tanto nos aspectos físicos quanto mental. A ergonomia, então, se divide na parte física sobre o posto de trabalho, o ambiente físico, em aspecto cognitivo, seja ele individual ou coletivo, e com relação à organização, sobre a sua normalidade ou anormalidade. A ergonomia cognitiva, ela está relacionada com vários fatores, como emoção, atenção, concentração, tomada de decisão, percepção, raciocínio, memória e inteligência. Então, tudo isso interfere, sim. Não é apenas você estar usando uma cadeira adequada, com ambiente iluminado, boa ventilação, também estar cuidando do bom ambiente de trabalho. Essa questão de, às vezes, estar sofrendo muita pressão, estar sofrendo um bullying, estar sofrendo, inclusive, ações de preconceito, ou até mesmo casos de abusos, também acabam afetando a ergonomia. Então, a saúde mental, ela entra nesse aspecto também desta norma. Os principais riscos ergonômicos estão relacionados à repetitividade, então fica fazendo a mesma atividade em um tempo constante, quando está com a postura inadequada, seja de pé ou sentado, a iluminação inadequada, um ritmo excessivo de trabalho, as atividades mais monótonas. Também temos o caso dos levantamentos e os manuseios das cargas, então carregar de maneira errada faz com que haja uma lesão na coluna, e então entra a ergonomia buscando conforto, eficiência e segurança. Dentre seus benefícios, a gente tem que ela melhora a postura, evita as doenças ocupacionais, aumenta a produtividade do colaborador, o profissional se sente reconhecido e valorizado para receber suporte na sua atividade, reduz o afastamento e a ausência dos funcionários. No caso das posições de trabalho em pé, também existe uma pressão, não é apenas o fato de estar sentado. De pé também existe uma pressão associada com sobrecarga nas pernas. Então as pernas podem ficar inchadas, porque os músculos não estão conseguindo bombear o sangue de maneira adequada. Então com isso também traz um cansaço, reduz a sua capacidade de concentração. Nas posições do trabalho em pé, é muito importante a gente lembrar os aspectos relacionados com a altura da mesa. Então, quando eu vou fazer um trabalho de muita precisão, arrumar um celular, mexer em algo que é mais minucioso, essa mesa deve estar mais elevada. Um trabalho leve, ela fica na altura da barriga, um pouco mais para baixo, e trabalhos pesados, então, a altura fica mais baixa, então facilitando com que haja esse cuidado. Outro fator relacionado agora à posição do trabalho para quem está trabalhando sentado, também existem essas condições de que pode afetar a sua circulação. Então, ela também deve de tempos em tempos levantar, fazer um alongamento, estar cuidando, então, também que tudo que ele necessita esteja disponível. Então, ele pode apenas esticar o seu braço e alcançar o que ele precisa, sem essa necessidade de torcer o corpo ou fazer um esticamento muito mais complexo, trazendo algum dano. Dentro da ergonomia, então, a gente tem aqui o caso de que a cadeira deve ser boa, com a coluna ereta, tendo apoio para os braços, para os punhos. O computador tem que estar numa visão de 50 centímetros à distância dos olhos. Caso a pessoa mais baixa não consiga alcançar o pé, tem que ter o regulador. Tem que ter uma regulagem, inclusive, na altura do assento, quanto que vai ser a altura do monitor, por exemplo, quando ela trabalha com o computador. Então, esses são vários aspectos que devem ser levados também em consideração quando se realiza um trabalho sentado.
Além disso, quando a gente se refere às máquinas e os computadores, depende também das condições que a tela deve ser ajustadas. Então, a posição da tela também deve ser estar com a maior conforto possível, com boa iluminação também, evitando com que haja reflexo. Isso faça com que a pessoa tenha uma dor de cabeça, depois posteriormente precise usar óculos por estar forçando demais a vista. Além disso, dependendo da atividade, precisa-se de alguma iluminação mais complementar e também no caso de que temos jornadas de trabalho, deve haver um repouso visual, o assento da cadeira também na altura ajustável para que a pessoa fique sempre o mais confortável possível. Então temos algumas cadeiras que têm, além desse conforto com relação à altura, temos um encosto ergonômico, apoio no braço, apoio para a cabeça e tudo isso então serve como ajustes para adequar a pessoa. Outro fator relacionado à ergonomia se refere ao levantamento e transporte dos pesos. Em caso de ambientes de objetos muito pesados, eles devem ser preferíveis transferidos através de máquinas, não através das pessoas, justamente para evitar com que haja uma sobrecarga na coluna. No caso de haver necessidade de fazer o transporte, não pode-se ficar com o torso e o tronco curvos. A pessoa deve fazer com que haja uma ligeira flexão nos joelhos e com o torso plano e o tronco, assim ele vai se agachando de maneira então mais reta possível, evitando com que haja essas lesões e desgastes na coluna vertebral. Com relação aos esforços repetitivos, a gente tem o LER, que era mais conhecido como a lesão dos esforços repetitivos, e mais atualmente esse termo vem sendo substituído pelo DORT, porque nem todos causam lesões e nem todos os efeitos são repetitivos. Às vezes ele só fez alguma atividade e isso lhe causou alguma dor. Por isso, então, a LER está sendo utilizada agora através da outra sigla que é a DORT, que é o distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, seja nos ossos como nos músculos. Então, o motivo de trocar é justamente porque não tem uma repetitividade e também porque nem sempre causam uma lesão. Então, pode haver um outro tipo de efeito que também vai causar dor para eles. Dentro dessas condições e num sistema de gestão onde a gente busca melhorar a condição de trabalho, a organização então deve trazer boas condições de trabalho, trabalhos com que haja uma melhor produção, competitividade, as pessoas se sintam seguras e com saúde, então fornecendo todas as condições dignas de serviço. Posteriormente, a gente aprendeu sobre as normas da insalubridade e a periculosidade. Dentro dessas normas em específico, então, o que a gente vai estar se referindo é com relação, primeiramente, à norma número 15, que é insalubridade no quesito daquilo que não é saudável. Então, temperaturas muito elevadas, ruídos, a questão, às vezes, da temperatura também mais baixa, são condições que não são adequadas para o trabalhador. Então, agentes químicos, ruídos, calor ou frio excessivo pode ser grave. Nesses aspectos, ainda com relação à insalubridade, que o ambiente não é saudável, não é adequado, a gente entra na questão, então, de que pode haver o caso de um aumento no seu salário com relação adicional da insalubridade, de acordo, então, com a característica da ação. Ele vai, então, incidir sobre o valor do salário mínimo regional e existe uma divisão entre eles de que o grau máximo é um aumento de 40%, grau médio 20% e 10% para um grau mínimo. Então, essas são as condições que podem fazer com que a pessoa receba, então, um pouco mais quando existe essa questão da insalubridade. Essa questão pode ser, então, eliminada de fazer o pagamento caso você melhore as boas condições, não submeta mais ele a altas temperaturas, troque a máquina e agora vai evitar com que haja muitos ruídos, então pode haver essa diferença. Agora, com relação à periculosidade, diferente de só não ser um ambiente saudável, a gente entra então na periculosidade relacionada então quando nós temos um risco eminente à vida da pessoa. Então, quando existe a possibilidade de morte, agora já é mais perigoso. Dentre das ações, a gente tem as degradações químicas e catalíticas, a gente tem ação também através do calor, umidade, faíscas, fogos, choques e atritos. É importante lembrar que nesse caso o adicional de periculosidade ele é baseado em 30% desse incidente em cima da empresa e aqui a gente também
pode estar verificando quais são as atividades relacionadas, então, com essa necessidade de você estar trazendo um adicional da periculosidade. São pessoas que trabalham com explosivos, inflamáveis, segurança pessoal, motocicletas, atividades com eletricidade, atividades tóxicas e também, então, radiações ionizantes e outras substâncias. Então, toda essa questão, ela entra como um risco de que pode causar morte, por isso, então, ele vem relacionado com a norma 16 da periculosidade. Um outro ponto importante que a gente falou também, dentro agora de uma outra norma, é a norma número 18, PCMAT, que fala então a quesito sobre o Programa das Condições do Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Ela aborda sobre quais são as atividades que devem ser executadas. Então, se a gente tem hoje em dia um programa de gerenciamento dos riscos, ele consegue trazer esse PCMAT junto com o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que é o PPRA. Então, se eu tenho menos que 20 funcionários, eu devo fazer apenas o PPRA, mas se eu tenho mais do que 20, então eu já tenho que recorrer ao PCMAT. Deve ter um memorial da condição do ambiente de trabalho, um projeto do que vai ser executado, especificações com relação às proteções individuais e coletivas, cronograma das atividades, que vai alterando conforme for avançando os estágios, o layout do canteiro de obras e também um programa educativo com carga horária e com assinatura de todos os funcionários. Depois, na norma 19, ela aborda sobre os explosivos, então são essas condições que também podem causar alguns acidentes, então ele fala sobre os locais que eles devem ser isolados, não pode ter mais de 4 trabalhadores juntos no mesmo local ao mesmo tempo. A norma 20, por sua vez, fala sobre os inflamáveis e combustíveis, então nessa questão, para os pontos de fulgor abaixo de 70 graus Celsius e pressão de vapor que não exceda 2,8 kg por centímetros quadrados, então a gente tem esse cuidado com relação a esses líquidos. A norma 20 aplica-se então sobre tanto a parte de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação deles, tanto no projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e depois também quando tem a desativação da instalação. Outra norma, agora é relacionada à norma 24, ela fala sobre higiene e conforto, então aquelas boas condições dignas de trabalho com relação à limpeza, banheiros, também é necessário ter um ambiente de trabalho que você pode ter um local para fazer as refeições, esquentar a comida, fazer um intervalo, armário, chuveiros, então isso entra então na condição da norma 24. Já na norma 25, ela fala sobre os resíduos. Todas as empresas geram resíduos, sejam eles perigosos ou não, deve-se tomar uma atenção especial sobre qual é o resíduo que cada atividade está executando. Entrando nesse aspecto dos produtos e dos resíduos perigosos, a gente verificou que temos a norma através da Lei 12.305, que fala dos resíduos que são perigosos e que deve-se buscar uma destinação mais adequada para ela, que seria o caso de pilhas, baterias, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, óleos lubrificantes, agrotóxicos, pneus e também embalagens em geral. Para fazer, então, o seu controle com relação ao transporte, a gente tem a resolução da ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, através da sua resolução 5.232. Ela fala que deve estar junto com os produtos químicos a sua FISPIC, que é a ficha de informação desse produto, falando todas as suas características com relação à inflamabilidade, reação, reatividade e também com relação aos seus danos à saúde ou aspectos, então, de caráter específico. Essa vantagem é que ela capacita os trabalhadores para que eles saibam o que fazer em caso de vazamento, em caso de alguma emergência, reduz o risco de doenças, diminui também a contaminação do meio ambiente e causa um atendimento à legislação. Além disso, nessa própria ficha a gente tem que cada produto químico tem o seu CAS Registry, que é o seu Chemical Abstract, que é um identificador, como se fosse um RG indicando que tipo de produto eu tenho no meio. Então, aqui a gente tem aquelas características do diagrama de Rommel ou o código NFPA, que fala da inflamabilidade. Então, cada um tem suas próprias características, lembrando que 0 sempre vai ser o mais simples e o nível maior é o número 4, que vai indicar quando é extremamente inflável, quando ele é mortal, explosivo, então são as características piores. Embaixo, no espaço em branco, são características específicas, como corrosivos, alcalinos, oxidantes, radioativos, entre outros.
E para ter o controle do risco, a gente viu que temos os pictogramas. Eles facilitam que, através de uma rápida visualização, você já consegue identificar que tipo de material eu tenho no meio, seja comburente, inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, irritante. Também temos os que causam irritação na pele, os que têm gases comprimidos através da garrafinha, os que causam danos para o meio ambiente. Então, todos eles têm seu próprio pictograma. E existe, dentro de uma necessidade do controle do risco, se for um ambiente fechado, ter boas condições como chuveiro, lava-óleos, para evitar que se haja uma contaminação maior e que rapidamente a pessoa possa se limpar, evitando que o dano se alastre ainda mais. Dentro da caracterização dos produtos químicos, a gente tem a resolução 5.232, que divide ela em 9. Então, primeiro, quando tiver o número 1, são os explosivos, número 2 são gases inflamáveis, 3, líquidos inflamáveis, o 4, sólidos inflamáveis, 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, número 6, substâncias tóxicas e infectantes, número 7, material radioativo, número 8 são substâncias corrosivas e no 9 seriam artigos perigosos diversos. Além disso, a gente tem esse painel de segurança, que ele é em laranja. Acima a gente tem o número do risco e abaixo, com 4 dígitos, o número da ONU, que é da Organização das Nações Unidas, que também identifica o tipo de produto que eu tenho ali no meio. Ele é importante porque a gente faz o transporte dessas cargas perigosas, desses 3 modais existentes, como o hidroviário, que seria então através dos canais hidrográficos ou oceanos, o ferroviário pelas vias férreas e o rodoviário nas estradas e rodovias. Então, é necessário ter esse cuidado com relação aos investimentos para evitar com que hajam acidentes maiores. Normalmente acontece com relação à condição das estradas que não estão adequadas, acidentes devido à falta de manutenção dos veículos, uma falta de capacitação do motorista que não sabe como agir e acaba trazendo uma contaminação maior, dependendo do caso, ou não evita com que esse determinado dano se alastre, e também depende do tipo de produto que você está transportando. Quanto mais perigoso, é claro que então o seu risco ambiental ele cresce também. Para isso, a gente tem a BNT NBR 7500, que fala sobre os rótulos. Então, vai indicando nesses rótulos quais seriam as classes e subclasses daquele determinado produto, fala sobre a sua natureza do risco e fala da sua competitividade. Então, aqui tem aqueles números que a gente indicou, de 1 a 9, indicando então o primeiro número 1, como vocês podem ver nessa primeira figura, que ele é então explosivo, e assim por diante. Então, a gente tem aqui a caracterização dessa divisão deles. Para armazenar, também deve ser cuidado que seja um ambiente firme, seco, sem vento, sem mudança muito brusca de temperatura, para que ele não exploda. Então, o chão conseguir ter esse escoamento com uma canaleta que vai evitar uma contaminação maior. Também deve-se ter os extintores, colocar uma separação com relação à compatibilidade dos produtos químicos, evitando então com que haja reações. Se houver reações, pode ser geração de gás, calor excessivo, explosão e reações violentas. Então, por isso, deve-se trazer também no transporte um plano de atendimento emergencial, que é o PAI, que fala sobre o risco dos danos também toxicológicos. Então, você faz um plano com várias informações que, em caso de acidente, como deve-se proceder. Então, aqui a gente tem essa divisão de como que é um plano de atendimento emergencial. No programa de gerenciamento do risco, a gente tem, eu tenho um risco. O meu risco ele era dividido em 4 principais. Então, primeiro 1, verde, físico. Número 2, vermelho, químicos. 3, marrom, biológicos. 4, amarelo, ergonômicos. E 5, azul, são os riscos de acidentes. Para eles, então, eu faço os mapas de riscos, indicando suas colorações, o tipo de risco que eu tenho e também sua intensidade pelo tamanho da esfera. Então, esfera pequena significa que o risco é pequeno, média é média e um risco, então, grande, eu coloco uma esfera maior de todas. Eles são importantes para compreender o processo do trabalho do local que está sendo avaliado, identificar os agentes de riscos, identificar também medidas de prevenção e como que eu vou estar, então, agindo frente a um determinado dano. É importante identificar os indicadores da saúde e elaborar esse mapa de risco com esses círculos. Então, o gerenciamento do risco é você então tomar ações para gerenciar, para evitar com que aquele determinado risco aconteça, com relação aos seus impactos, seja a curto, médio ou longo prazo. O meu programa de gerenciamento de risco, PGR, é dividido em estudo e análise dos riscos, então você conhecer o seu processo, saber que risco que existe, depois um plano de gestão desse risco, e, por último, um plano emergencial no caso de vazamentos. Então, você identifica, analisa e avalia.
Dentro desse estudo das análises de risco, a gente vai tomar então ações para apoiar nas suas decisões. Às vezes não fazer nada, considerar um tratamento, colocar análises adicionais, controles existentes, reconsiderar os objetivos. Para elaborar então essa matriz de risco, eu tenho que relacionar que atividade eu tenho, identificar os aspectos do risco, causas e efeitos, estabelecer suas caracterizações, definir uns cenários de acidentes, o que poderia acontecer, e também avaliar e definir as partes que são vulneráveis. Então, relacionar quais atividades eu tenho, identificar os aspectos do meu risco, pequeno, médio, grande, se ele é físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente, identificar esses aspectos também são importantes porque a gente consegue avaliar a causa e o efeito. Para isso, a gente viu que tem o diagrama do Ishikawa, que ele divide com relação aos problemas, tanto as causas e os efeitos que podem ser gerados através dos 6 M's. Então, mão de obra, meio ambiente e materiais, máquinas, medição e métodos. Então, ele envolve toda a equipe e traz, então, essas soluções a respeito do tipo de causas e que efeitos cada uma das atividades vão gerar. Depois eu vou verificar a caracterização do aspecto do risco e definir os diferentes cenários para avaliar que parte que está mais vulnerável ou não de um determinado acidente. Depois eu faço o tratamento desses riscos, elaborando então planos de ações preventivas e de monitoramento. Para analisar, a gente tem também uma outra face, que é a SWOT, que traz os fatores positivos e negativos, fatores internos e externos. Os positivos internos seria a força, o positivo externo, oportunidades, os negativos internos são as nossas fraquezas e negativo externo, as ameaças. Então, essas análises também ajudam com que a própria organização monitore melhor as suas qualidades de serviço. Por último, vimos as edificações na norma número 8, ela fala sobre o canteiro de obras, a altura do pé direito, que com relação à CLT deve ser 3 metros, fala sobre os ambientes de circulação, o cuidado com relação aos pisos antiderrapantes, rampas, fala também sobre as grades de proteção e também fala sobre partes externas, resistência ao fogo, isolamento acústico e também impermeabilidade e temperatura. Depois, na norma 12, fala sobre as máquinas e equipamentos, uma constante visualização com relação às suas características, sabendo que alguns danos podem vir através de máquinas que não estão operando de maneira adequada. Então, é fazer um diagnóstico, avaliar o risco, verificar seus manuais, treinar os colaboradores para que tenham uma consulta especializada para aumentar o ciclo de vida deles. Por fim, a gente viu a sinalização na norma 26, lembrando então que a gente tem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, púrpura, branco e preto. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui que vocês depois podem ver esse material, mas lembrando que vermelho é incêndio, alaranjado, perigo, amarelo, cuidado, verde, segurança, azul, alguma ação obrigatória, púrpura para radiações, brancas é o caminho, ou no caso de lixos, de hospitalares, e preta para os resíduos. Todos devem ter a rotulagem preventiva, trazendo uma proteção. Depois, a gente viu a norma 27, ela fala do registro profissional, então o estudante sai da academia sendo qualificado, mas quando ele tem o seu registro no CREA, que ele realmente está habilitado para o seu serviço. A gente tem o CONFEA e o CREA, lembrando que a sua carteirinha, então, ela vai vir através das responsabilidades com as notas das anotações de responsabilidades técnicas, sabendo que a responsabilidade é do engenheiro que está assinando determinado documento. Depois, verificamos a norma 28, que fala sobre a fiscalização e penalidade, então aquele controle sobre quais são as multas e quais são as penalidades que deve se fazer, o que é legal e ilegal, lembrando que pode receber advertência, censura pública, multa, suspensão temporária ou até mesmo o cancelamento do seu registro. Por fim, a norma 3 fala do embargo de interdição, pode ser tanto da obra inteira quanto apenas de alguma atividade, máquina ou equipamento, e tem então essa interdição de 10 dias corridos para você interpor e tentar resolver a sua situação. O engenheiro de segurança do trabalho, então, é aquele que vai cuidar dos EPIs, da CIPA, do atendimento das normas, faz um controle do risco de acidente, tanto da qualidade física e mental, e dentro da análise ambiental que a gente entra também no seu aspecto da saúde mental, como as doenças mais comuns, como depressão, ansiedade, transtorno de pânico e também a síndrome de burnout. Então, a gente tem essa síndrome que é o esgotamento do profissional, que deve-se tomar, então, ações de melhorias do meio ambiente, como mão de obra, abaixar a taxa do absenteísmo, cuidar do engajamento e também trazer mão de obra mais produtiva através de um ambiente mais adequado.
Agradeço a atenção de todos, o nosso resumo ficou um pouquinho grande, mas é porque realmente era muito conteúdo. Em caso de qualquer dúvida, sigo à disposição. Obrigada a todos.